uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Reprodução, amor, paixão. Sempre relacionados, são vários os aspectos desse assunto tão delicado que está presente na vida de todos nós: a sexualidade. Esse é o tema de hoje do seu programa Transição. A sexualidade, ela traduz uma abrangência que envolve várias dimensões do ser. O Espiritismo considera a sexualidade não apenas adstrita aos órgãos que caracterizam, segundo a biologia, o macho e a fêmea, mas uma sexualidade que envolve cromossomos, que envolve os hormônios, que envolve uma estrutura neurohormonal sanguínea. Essas são dimensões de um sexo que vai se ampliando para se configurar numa sexualidade. A sexualidade é algo que faz parte do natural, do ser humano, inclusive é trazida por Allan Kardec na Lei de Reprodução, no Livro dos Espíritos. É uma lei divina. A sexualidade fala, portanto, da manifestação do ser da vida, dentro da vida, nessa conjuntura relacional com o outro, não só numa dimensão física, sexual propriamente dita, mas numa dimensão de interação emocional, numa dimensão de interação criativa. Porque para os espíritos, a sexualidade, ela configura uma energia criativa. Que é uma energia carregada de um magnetismo muito importante e necessário para a vida do indivíduo. A energia sexual, ela define claramente a origem da pulsão sexual no cerne do ser, no espírito. O sexo não é algo físico, muito embora perpasse por ele e traduza a sua dimensão dentro dessa estrutura hormonal. Mas a sua origem, essa pulsão que mobiliza tanto a energia física, neuronal ou hormonal, ela provém do espírito. Então, é nessa perspectiva que nós vamos considerar a energia. Uma energia que fala de um ser que não é homem, não é mulher, é espírito. Nós podemos entender sobre a sexualidade recorrendo ao Livro dos Espíritos. Na questão número 200, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os espíritos têm sexo. E a resposta é não. Os espíritos não têm sexo, mas nós utilizamos do corpo físico para ter as nossas experiências, ora no corpo masculino, ora no corpo feminino, para que nós possamos desenvolver todas as nossas aptidões. A mulher traz mais a sensibilidade, a ternura, e o homem é mais objetivo. Chegará o dia que todos nós teremos desenvolvido todos esses, tanto da parte feminina, tanto da parte masculina. Essa questão, em O Livro dos Espíritos, a questão número 200, ela fala, portanto, dessa manifestação co-criadora do ser. Nós somos aqueles que estamos conectados com o divino, ao Criador, Deus, e àqueles que somos seus filhos, e temos essa energia criativa e temos essa conexão com o Criador, e essa energia nos identifica com ele através da sua manifestação. Para a doutrina espírita, o sexo é vida, é criação. Portanto, aprender a realizar bem a comunhão sexual é algo que precisa ser entendido como uma vivência, algo que o indivíduo vai aos poucos aprendendo. E nós temos que saber utilizar essa energia, que pode ser utilizada de uma forma boa ou de uma forma negativa. Quando é utilizada com amor, com carinho, ela atinge os seus objetivos, que é unir as pessoas, perpetuar a própria espécie, mas muitas pessoas acabam utilizando essa energia de forma promíscua, que acaba levando ela para outros lados, inclusive
atraindo obsessores. Essa energia criativa, ela pode se manifestar, seja através do ato sexual, gerador da procriação, ela se configura também como uma possibilidade de uma interação energética nos parceiros que estabelecem a relação sexual, configurando-se num circuito de forças eletromagnéticas em que as pessoas envolvidas se alimentam em regime de reciprocidade, mas essa sexualidade, que é procriativa, que faz parte dessa interação, desse circuito de força entre os parceiros que estabelecem uma relação amorosa, de confiabilidade, de compromisso afetivo, ela ganha foros maiores quando ela é orientada para outros fins da vida, outras manifestações criativas que não a reprodução propriamente dita. Então, o sexo é de uma abrangência muito profunda. Portanto, a energia permanece e a energia vai ser canalizada, se a pessoa se dispuser a isso, para, vamos dizer, ações solidárias, para alguma coisa em benefício do próximo, para o esporte, por exemplo. Então, nós vemos que é sempre energia que está proporcionando ao ser humano um salto qualitativo, alguma coisa que o propele para circunstâncias melhores da vida. A sexualidade nos dias atuais, ela vai, até pouco tempo atrás, não podia nada. E de repente, muito rapidamente, pode tudo. A sexualidade, até a década de 60 do século findado, ela experimentou toda uma repressão de natureza teológica, dogmática, numa sociedade que culturalmente reprimiu, deteve, castrou a sexualidade. E na década de 60, com a revolução da transição que envolveu o movimento Paz e Amor, de vários valores, incluindo a sexualidade, houve-se a liberação de alguns preconceitos em vários setores da cultura humana, e a sexualidade estava dentre eles. E esse movimento, ele foi, por um certo sentido, muito saudável, no sentido de que foi libertador das superstições, das castrações, mas, no entanto, nós ainda estamos experimentando essa perspectiva pendular de todo o movimento de transformação, porque ele foi para o extremo oposto. Então, a sexualidade ficou banalizada, muitas vezes vulgariza-se. O homem já está à procura da sexualidade, do equilíbrio da sexualidade. Então, neste contexto, pensar na sexualidade significa contextualizar que tudo que se vivia na intimidade hoje é exposto. Tudo aquilo que era no aspecto do fechado, do privado, hoje as pessoas gostam de ostentar. A sexualidade virou também mercadoria de consumo, não só o sexo em si, como inclusive os corpos bem feitos, bem formados, às vezes até quase que bem comprados. Então a sexualidade entrou como mercadoria, tem entrado como mercadoria. A banalização do sexo, a hipersexualidade, cenas de sexo para vender todos os diferentes produtos. Há um movimento social que explora o sexo na atualidade, torna a mulher coisificada, um objeto, e agora também os homens, revistas, programas, há uma exploração de toda uma potencialidade que era normal do ser humano, que quando reprimida gera um movimento de carência. E hoje há toda uma cultura midiática que explora essa repressão de longo curso e faz da sexualidade algo banalizado. E isso tem se comprometido, de uma certa forma, o equilíbrio. Nós experimentávamos consequências negativas que Freud estudou com muita sabedoria, os processos repressivos, gerando inibições, castrações, os processos histéricos ao seu tempo, e hoje nós experimentamos uma sexualidade que não tem referências de equilíbrio. Então o ser humano confunde sexo com muitas coisas, inclusive com a amorosidade, e faz do prazer pelo prazer. Hoje nós vemos que os valores estão sendo substituídos por situações totalmente desequilibradas, que mostram uma devassidão
devassidão, um desregramento em relação a tudo aquilo que a pessoa está vivenciando e, logicamente, no meio disso tudo e predominando a união sexual, a sexualidade, e isso está trazendo graves prejuízos para o ser humano enquanto espírito imortal. E por que isso tudo? É interessante que o nosso mundo hoje, a preocupação é o aqui e agora. Não se pensa em longo prazo. Então tudo aquilo que é imediato, que é passageiro, é valorizado. Da mesma forma, a questão da sexualidade. Existe até os verbos ficar, estar, nunca permanecer. Né? Há quem diga que o próprio amor ele dura, mas ele dura, ele é eterno, mas ele é eterno enquanto ele dura. O que acontece é que muitas vezes nós, como estamos saindo de uma fase de muita repressão sexual, estamos no oposto do pêndulo. Então está se vivendo uma erotização desregrada e uma vida para o sexo muito louca. A visão da doutrina espírita em relação à sexualidade é uma visão que nos ensina o amor legítimo, o respeito, a harmonia interior, essa busca que o ser humano deve sempre empreender. A era de regeneração inaugura na Terra uma visão mais espiritualizada do sexo, onde as forças criativas do ser humano se depuram, se sublimam, mas não sem antes transpor vários desafios. Quando a gente fala sexualidade e espiritismo, tem tudo a ver. Porque espiritismo é para a vida, espiritismo é para a sua melhoria. E sexualidade é o momento que você está bem consigo mesmo e bem com o outro. O Espiritismo trata essa questão com muita leveza, mostrando que a sexualidade ela não pode estar desconectada da religiosidade. Aliás, a religiosidade nos traz o equipamento ético-moral para que a sexualidade ela possa ser exercida dentro de uma movimentação que observe o outro ser como um ser espiritual, como um homem, uma mulher, não como um macho, uma fêmea, onde a gente vai transar e fazer descarga libidinosa numa visão de uma psicologia, por exemplo, meramente materialista e mecanicista. Durante muitos séculos, as religiões mais tradicionais, mais convencionais, colocaram a abstinência sexual como elemento de elevação. Não. O sexo é vida, é experiência de harmonia, é experiência de amor. Ela contempla o físico e é tão sagrado o ato de exercer a sexualidade quanto o ato de orar. Por isso o Espírito Emmanuel diz com muita propriedade: sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E precisamos saber com quem, como e para que nós nos utilizamos da energia sexual. Essa fala do Espírito Emmanuel, ela é emblemática para mostrar que o sexo ele tem link com a nossa transcendência e, portanto, com a nossa religiosidade. Especialmente a doutrina espírita, que mostra esses princípios básicos, os princípios morais que devem imperar, que devem orientar a vida da criatura. E, sendo assim, aquilo que é bom para a vivência da pessoa é bom também para a prática do sexo, é bom também para a vivência do amor, especialmente o sexo com a base do amor, do equilíbrio, da harmonia entre as duas pessoas, os dois parceiros. Se é da lei natural que nós tenhamos a reprodução e possamos participar disso, o sexo também é algo divino, é algo que faz com que a gente dê a oportunidade de espíritos voltarem para a Terra, reencarnarem. E se isso acontece com permissão dele, é óbvio que é divino e que faz parte, sim. Aliás, Paulo de Tarso tem uma colocação muito interessante, né? Tudo está na vida, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então dá muito bem para falar de sexualidade e espiritismo, sem culpas, sem castigos, sem proibições, mas uma sexualidade aberta, que você respeita o outro, que você vive toda a plenitude do seu corpo e do seu espírito. Aprendemos hoje que uma sexualidade equilibrada e saudável se baseia no respeito por si e pelo próximo. Até o nosso próximo encontro. Tchau!